satisfação imensa, alegria poder estar juntos mais uma vez para mais um programa A Voz do Povo na sua TV Cultura. Daqui a pouco nós temos a nossa enquete do dia para você interagir aqui com a gente, mandar o seu recadinho para a gente, a sua mensagem pelo MSN, aqui que é o A Voz do Povo na TV, @hotmail.com, o nosso endereço para você poder interagir com a gente. Quero abrir as informações de hoje do programa A Voz do Povo, falando de uma ação da Guarda Civil do município de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda-feira, a equipe de apoio da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste apreendeu entorpecentes no conjunto habitacional Roberto Romano. Após uma denúncia anônima, durante patrulha de rotina pelo bairro, os guardas foram informados que havia algo escondido em uma moita em um dos blocos do conjunto habitacional. Com a denúncia, as equipes de apoio foram até o local e localizaram uma sacola plástica preta contendo 50 pedras de crack embrulhadas em papel alumínio e 13 pipetas de cocaína. O material foi apresentado no plantão policial e foi apreendido. Está aí, portanto, mais uma ação da nossa Guarda Civil, a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Pessoal que agiu rápido e acabou com esse fato que foi com a apreensão dos entorpecentes, a ação da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste. Por falar em Guarda Civil, quero mandar um grande abraço a todos os patrulheiros da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, que no último final de semana nós estivemos conversando com vários deles. Eles afirmaram que estão acompanhando o programa A Voz do Povo aqui da TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste, para toda a nossa querida Santa Bárbara, para a nossa querida terra de Dona Margarida, a nossa pérola açucareira. Programa Voz do Povo sempre, é claro, com o seu recado. Você pode ligar para a gente também no 3463-1045, 3463-1045, para você interagir, para você conversar, mandar o seu alô, o seu recado aqui para a gente no programa A Voz do Povo na sua TV Cultura. Hoje nós temos um assunto muito interessante para tratar aqui. Daqui a pouco a nossa querida Carol Levac vai trazer essas informações. Presta muito atenção na enquete de hoje, né? Porque acaba passando, gente. Ontem nós brincamos aqui, interagimos, os vídeos malucos, e a nossa enquete de ontem deu muito o que falar. Se você faria tudo pela fama na internet, se você seria capaz de fazer de tudo para que você fosse famoso na internet. E nós colocamos aqui no ar, você pode acompanhar alguns vídeos curiosos, engraçados, pessoas que acabaram virando até celebridades do mundo virtual por conta dos seus vídeos serem um dos mais acessados por milhares e por milhares de pessoas aqui no Brasil e, por que não dizer, também no próprio mundo, que esteve bombando o nosso programa ontem com essa enquete. Hoje a nossa enquete, eu quero conversar com você, pai, eu quero conversar com você, mãe, né? Que muitas vezes, nessa correria nossa do dia a dia, todo mundo tem aí os seus compromissos, não é verdade? E a gente chega em casa cansado, coisa e tal, os nossos filhos estão ali, muitas vezes, quando o filho não está no videogame, está no computador, está na internet, no mundo virtual, batendo papo, interagindo, jogando. E você não sabe muitas vezes o que o seu filho está acessando, o que o seu filho está vendo, ou melhor ainda, você não sabe sequer com quem o seu filho anda conversando na internet. A nossa enquete de hoje tem a ver com esse tema. É um tema sério para a gente poder conversar com você, minha amiga e meu amigo aqui da TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste, para a gente interagir com você no programa A Voz do Povo na TV. Nós sabemos que o mundo de hoje, com essa violência toda que assusta a nossa população, a nossa comunidade e a nossa sociedade de uma maneira em geral, estamos vivendo e enfrentando, inclusive, vários casos de pedofilia, pessoal que está aí se aproveitando muitas vezes da inocência da sua filha, do seu filho, acabam entrando lá no bate-papo e muitas vezes você não sabe o que o seu filho e a sua filha está acessando.
A nossa enquete de hoje tem a ver com isso. Daqui a pouquinho a Carol Levac chega trazendo mais informações a respeito desse tema para poder conversar e interagir com você aqui no 3463-1045 e também através do nosso MSN, a Voz do Povo na TV, @hotmail.com. Pode mandar o seu e-mail também, não é só o MSN, é o e-mail também aqui do programa A Voz do Povo na TV, para você poder interagir e conversar com a gente. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar sobre esse tema. A Carol está aqui preparando o nosso MSN para poder conversar e interagir com você. Gostaria de também dizer que nós temos outras informações da área da polícia e temos ações também promovidas pela nossa Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Por falar em ação, a Praça Rossi Armênio, localizada no Jardim Europa, passou por uma revitalização. E eu tenho recebido aqui algumas mensagens, tanto aqui como na Santa Bárbara FM, pessoal dizendo o seguinte: Marcelo, a praça aqui nossa do Jardim Europa passou por revitalização e deve ser entregue neste sábado, junto com as comemorações de Carnaval. O local passou por reforma e revitalização. A nossa repórter, a Mariana Balan, vem agora com mais informações sobre a Praça Rossi Armênio. Põe na tela. Com investimentos de aproximadamente R$200 mil, a praça, localizada nas ruas Portugal e Adolfo Lutzi, passa por revitalização e reforma. No local já foram instalados bancos e mesas de concreto, além de árvores plantadas e reforma do piso. Ao final das obras, a praça contará com novos brinquedos infantis, pintura e uma academia ao ar livre. O projeto também contempla a acessibilidade, permitindo o uso do espaço público por pessoas com deficiência. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços, a administração municipal tem se preocupado em desenvolver espaços de convivência, lazer e prática de esportes. A inauguração da praça está agendada para o dia 18 de fevereiro, em meio a comemorações do Carnaval 2012, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Tá certo, estou recebendo aqui a informação do pessoal da nossa produção. O Rafael Santos, nosso assessor de imprensa da Prefeitura, entrou em contato aqui com a produção do programa e está passando a seguinte informação. Essa praça não está pronta, está passando ainda por essa reforma, uma ampla reforma e também uma ampla revitalização que está agradando a população do bairro e da região do Jardim Europa. A data será inclusive reagendada para que a gente possa ter aí uma bonita festa de inauguração com esta praça que vai contar ainda com novos brinquedos infantis, pintura e também academia ao ar livre, né? Que está dando muito o que falar aqui em Santa Bárbara. O pessoal passa, vê aquelas pessoas fazendo academia ao ar livre e ficam felizes que isso está acontecendo em Santa Bárbara do Oeste. O projeto contempla a acessibilidade, permitindo o uso do espaço público por pessoas portadoras, inclusive, de deficiência. O investimento na obra é de aproximadamente R$200 mil, provenientes do Programa Turismo Social do Governo Federal e com contrapartida da Prefeitura de Santa Bárbara. A inauguração, vai ser reagendada esta data, promovida também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara. Nós teremos nesse final de semana o Carnaval, mas esta praça ainda está passando ainda por algumas reformas, conforme agora a informação que a gente recebeu aqui da produção, apenas corrigindo, essa data então será reagendada para que seja entregue, é claro, uma praça que possa atender a exigência, né, dos moradores do Jardim Europa e daquela região. Mas, pessoal, estou falando bastante, o pessoal falou, cadê a Carol? Cadê a Carol? Ah, sim, a Carol Levac já está por aqui comigo para interagir e receber a sua mensagem. Mais uma vez, boa noite, minha querida companheira de trabalho. Boa noite, Marcelo. Boa noite você que está em casa. Tá certo, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Eu já abri mais ou menos aqui o tema da nossa enquete de hoje, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente dessa participação tão importante de, olha, autoridades, professores, psicólogos, né, pessoal que pode tá mandando a mensagem aqui para a gente, é muito importante. E os pais também, você papai, você mamãe, que muitas vezes tem essa preocupação, conversa com a gente, de repente através da sua experiência, a gente pode estar ajudando outras pessoas com informações aqui no programa A Voz do Povo na TV Cultura. O assunto hoje, ontem a gente brincou, os vídeos,
o assunto hoje é sério, é polêmico, é delicado, mas a gente vai tocar nessa ferida para poder conversar com você e a sua mensagem sempre é muito importante. Carol. É isso mesmo, Marcelo. Eu tenho aqui que as crianças e os jovens vivem conectados com os amigos por meio das redes sociais. E por que não se divertirem em jogos na internet ou vídeos engraçados? E são nessas horas que eles passam diante do computador, onde apesar da expressão ser clichê, mora o perigo. Um estudo da Norton, empresa fabricante de software de segurança, mostra que 79% das crianças e jovens de 8 a 17 anos no Brasil passaram por experiências negativas na web, como baixar programas com vírus, mais ou menos 45%, e sofrer assédio em plataformas sociais, 42% mais ou menos. A pesquisa foi feita em 24 países e contou com a participação de mais de 4,5 mais ou menos de mil crianças e adolescentes. O relatório revelou ainda que em 49% das casas há regra sobre a quantidade de tempo que se pode passar online e que 44% dos pais controlam os sites que podem ser acessados dos programas. Além dos tradicionais antivírus, os pais podem baixar programas com vários níveis de configuração para trazer mais segurança à navegação dos filhos. Um dos mais famosos é o NetNanny, Babá da Net em tradução livre, que promete a análise em tempo real do PC ou Mac, o monitoramento das redes sociais e filtro de bate-papo. Se a intenção é acompanhar de perto toda a trajetória do filho no computador, o BR Monitor pode ser a solução. O software permite ao dono da máquina saber o que o usuário fez por meio de históricos detalhados. O programa envia fotos de teclas profissionalizadas e mensagens de textos copiadas. Então, antes de você falar a enquete do dia, a enquete de hoje, que está relacionada inclusive com esse tema, com esse assunto, né? Dos adolescentes, das nossas crianças, que muitas vezes ficam ali na internet, no computador, e você, pai, não sabe, muitas vezes, não acompanha, não sabe o que está se passando com o seu filho ou com a sua filha ali naquele mundo virtual que tem acesso a milhões de informações, não é? A internet é uma bênção, mas também pode ser na vida de muita gente uma perdição total. Pode ser uma maldição que destrói e tem destruído famílias no Brasil todo, por conta, às vezes, do descuido de pais. Nós que somos responsáveis, poderia, nesse tema, nesse assunto, trazer aqui especialistas para a gente debater horas e horas para poder falar sobre o tema de hoje. Mas acho que mais importante do que a opinião de especialistas é a responsabilidade que nós, pais, que eu e você temos e a vivência. Como é que nós vemos, como é que a gente analisa tudo isso? Será que temos perdido o precioso tempo nosso para saber e nos preocuparmos com aquilo que os nossos filhos estão vendo na internet? É muito sério, porque hoje, por conta da pedofilia, por conta de tantos crimes que nós temos visto no nosso país, esse é um assunto muito sério a ser tratado aqui no programa A Voz do Povo. E agora eu pergunto para você, Carol, qual é a enquete do dia? Marcelo, a enquete do dia é: você controla o que seu filho vê na internet? Você controla? É a pergunta para você, para chacoalhar mesmo nós pais, né? E eu não estou aqui também querendo posar que eu sou o cara perfeito. Eu, muitas vezes, essa pergunta de hoje, essa enquete, é um puxãozinho de orelha em todos nós que somos pais, né? Que somos responsáveis pelo nosso filho. Porque não adianta chorar depois, né, cara pálida? Muitas vezes a gente fala assim: não, com meu filho não acontece, com a minha filha de 14, de 13, de 12 anos, como eu tive a oportunidade de ver dia desses atrás um filme, o nome do filme é Confiar, né? Onde uma menina de 12 anos acabou se envolvendo com um pedófilo que acabou tendo relações sexuais com essa garota de 12 anos, e a realidade daquele filme é a realidade do mundo atual. Através das nossas experiências, através dessa conversa, desse bate-papo entre eu e você hoje,
eu quero saber, você controla o que o seu filho vê na internet? Você procura ter informação? Ah, Marcelo, eu não controlo, mas eu procuro sempre estar atento a tudo que acontece. E a Carol disse, inclusive, uma informação que agora estão inventando o que é a tecnologia, estão inventando a chamada babá eletrônica, onde os pais poderão colocar, né, no programa do computador para saber tudo o que o seu filho acessa, sala de bate-papo, jogos, vários sites, inclusive que hoje tem uma facilidade enorme. Ah, Marcelo, mas tem sites que está lá, proibido para menores de 18 anos. Só que o nosso querido amiguinho e a nossa amiguinha que está em casa, você sabe muito bem como é que funciona, né? Você vai lá, acessa, diz que você tem 18 anos e entra com muita facilidade. Cabe a nós pais, né? Não tem como fugir, amiga. É eu e você que temos que interagir, temos que conversar, temos que estar por dentro e até, se for o caso, em algumas situações, controlar mesmo. Controlar, essa é a expressão, né? Controlar o que os nossos filhos veem na internet, não é isso, Carol? Como é que você analisa, começar aqui com a sua primeira opinião, como é que você vê e entende tudo isso? Eu acho que é muito importante os pais hoje, eles estarem acompanhando os filhos, né? Porque a gente está ouvindo tanta catástrofe acontecendo, tantas coisas acontecendo hoje, a gente não conhece as pessoas realmente, né? Então, muita gente tem aquele distúrbio bipolar e tem outros problemas que em 5 minutos de distração pode acontecer qualquer coisa. Então, eu acho muito importante que os pais hoje, eu não tenho filhos, mas quando eu tiver meus filhos, eu vou acompanhar, saber o que eles estão fazendo na internet, até para saber se estão entrando em sites que não se deve entrar ou fazendo alguma coisa que, né, não seja muito legal. Então, eu sempre vou estar querendo instruir e falar para eles o que é melhor eles fazerem, né? Bacana, essa é a opinião da Carol Levac. Eu quero a sua opinião no nosso e-mail e no nosso MSN para você conversar com a Carol Levac. O MSN da TV Cultura, do programa Voz do Povo, está aí na tela, a Voz do Povo na TV, @hotmail.com. Se você não nos adicionou no MSN ainda, vai lá, adiciona, a Carol já aceita aqui, para você poder conversar e interagir com a gente. E daqui a pouco no programa A Voz do Povo, Carol Levac. Dia desses, precisamente na última sexta-feira, eu falei para você que eu ia colocar a boca no mundo, que eu iria descascar o abacaxi. Inclusive você foi até, digamos assim, testemunha do que eu disse, do que eu falei, e me expressei fora do ar e disse que estaria trazendo aqui no programa A Voz do Povo. E você, naquela oportunidade, você ficou muito nervosa, Marcelo, não faz isso. Hoje eu vou falar. Não. Hoje eu vou descascar o abacaxi aqui na Voz do Povo. E vai ser sobre aquele tema que eu falei para você hoje. Você tem certeza que você vai fazer isso? Vou fazer. Ó! Cadê o Giba? Eu ia aproveitar que o Giba foi embora. Quando me contrataram aqui para a TV Cultura, teve muita gente que falou assim, o programa do Marcelo não vai durar um mês no ar. Aí perguntaram assim para um, mas por que não vai durar um mês? Porque ele é bocudo. Porque ele fala. Porque ele já foi mandado embora, inclusive, de outras emissoras, muitas vezes por não concordar com a linha padrão, né, dos patrões donos das emissoras, porque ele é polêmico, porque ele é bocudo, mas eu preciso falar. O meu programa lá na Santa Bárbara FM só tem a audiência que tem, exatamente porque eu falo aquilo que eu penso, né? Eu falo aquilo que a minha consciência diz. E hoje... se quiser tirar o programa do ar, não tem problema nenhum. Mas hoje eu vou botar a boca no mundo. Eu vou descascar o abacaxi. Vai ser aqui nesse programa. Não perca. Daqui a pouco, eu vou descascar o abacaxi aqui na Voz do Povo. E o bicho vai pegar. Aí já tem gente ligando aqui, ó. Já tem gente ligando aqui. O que o seu Marcelo vai falar? O que ele vai aprontar aí na TV hoje? Meu amigo, se prepare, porque hoje, Carol Levac, a Carol tá requerindo uma água aqui, ó. Ela já falou assim ela falou assim, me dá uma água, né, Carol? Eu tô com medo. Já tô preocupada, muito preocupada com isso. Vai ser hoje. Alguém tem que parar ele, ninguém pode deixar ele. Não tem problema. Se for também, ó, já vou dizer pra produção.
Se for o último programa, um abraço, não tem problema, mas eu vou dizer o que eu quero falar. E eu tô engasgado para falar, para descascar esse abacaxi hoje, aqui no programa Voz do Povo. Você tá rindo o quê, ô cara pálido? Acredito que eu não tenho coragem. Então se prepare. Se prepare. Se prepare. Daqui a pouco eu vou fazer esta revelação. E para desespero da Carol... tá tudo bem com você, Carol? Ai, Marcelo. Tá tudo bem com você? Você duvida que eu vou descascar esse abacaxi hoje aqui no programa? Eu duvido. Eu duvido. Que o que eu ouvi lá fora, que ele falou que ia fazer há um tempo atrás, eu falei, eu não acredito. Eu até agora não tô acreditando. O que foi? Dá processo? Eu já... deixa eu falar uma coisa pra você. Avisa o Giba e companhia Bela. Se eu tivesse medo de processo, eu ia trabalhar de coveiro no cemitério, ô cara pálida. Se eu tivesse medo de processo, eu não estava aqui. O programa Voz do Povo tem que falar muitas vezes o que a pessoa quer ouvir. E eu vou falar hoje aqui. Se for tirar o programa do ar, tudo bem. Mas eu vou descascar esse abacaxi. Até o final do programa. Como é que está a participação aí das enquetes, ô Carol Levai? O pessoal já está mandando mensagem para cá. Marcelo, tá assim, o pessoal está participando bastante. A Luísa, do Rochelle, ela fala que eu controlo sim, porque quero sempre saber o que está acontecendo, o que o meu filho está acessando. O Pedro, ele já fala, não controlo, prefiro que ele fale o que está fazendo do que eu ficar vigiando ele na internet. O Sandro também, ele diz que não tenho filhos, mas se tivesse, com certeza controlaria o que ele estaria fazendo. A Mônica também, ela diz que controlo sim. Hoje é preciso saber tudo o que os adolescentes estão fazendo, porque não sabemos quem são as pessoas e o que elas são capazes de fazer. Pois é, isso deve gerar uma certa indignação por parte de alguns adolescentes, por parte de alguns filhos, na verdade. Mas eu acho que vai muito mais do jogo de cintura dos próprios pais, em explicar para eles e conversarem, porque a criança, o adolescente que seja... ele não é bobo, né? Ele sabe muito bem por que você está preocupado e o que você está procurando muitas vezes investigar. Não estou dizendo aqui, de repente o cara vai falar assim, eu controlo, mas também aquele brutamontes, né? Que o coitadinho do menino está lá com medo, muitas vezes, de buscar informações, de interagir com o mundo virtual, não pode fazer uma amizade, que o pai já fica ali, muitas vezes, querendo controlar, querendo bisbilhotar até a vida, para saber se está com namoradinha, para saber quem está. Eu não estou dizendo esse tipo de controle. Eu não estou dizendo esse tipo de controle para você constranger o seu filho, não é isso. Eu estou falando um controle de você ficar atento, né? E até se for o caso, aí depende, você sabe muito bem o filho que tem. Olha, eu conheço pais que dizem o seguinte, não, comigo não tem conversa. Eu conheço o filho que eu tenho, eu preciso ter um controle rígido mesmo, ver o que ele está acessando, eu ponho o computador perto de mim para ver aonde ele está entrando e o que ele está acessando na internet. Já tem outros que dizem o seguinte, não, meu filho se abre comigo, fala muitas vezes de uma namoradinha que ele está conhecendo, conversa, gosta de falar comigo sobre as coisas que estão acontecendo, mostra sempre para mim. Então a gente percebe, olha, a percepção de pai, Carol, a percepção de pai, a gente sabe muito bem se o nosso filho está com algum comportamento estranho. Agora, meus amigos e minha gente, minha amiga e meu amigo, se o seu filho, se a sua filha está com algum comportamento estranho por conta muitas vezes da internet e você vê, observa, está lá voada, né? Sempre você está falando alguma coisa, não está prestando atenção naquilo que você está falando, fica ali vidrada, alucinada no computador, da internet, cuidado. Eu não sou psicólogo, mas já entrevistei muitos psicólogos e já fiz muito debate, inclusive na própria rádio, sobre essa questão e sobre esse assunto. E o que os psicólogos alertam é exatamente sobre isso. Tome muito cuidado com o comportamento do seu filho quando ele está ali muitas vezes acessando, porque hoje é muito fácil você ter acesso ao que presta e ao que não presta na internet. Você já parou alguma vez para conversar com o seu filho, para conversar com a sua filha, bater um papo sobre isso, alertar ela do que está lá do lado de fora, muitas vezes numa sala de bate-papo? Né? A gente vê e anuncia tantas e tantas tragédias no nosso país de pessoas que foram se encontrar com um suposto Dom Juan,
com um suposto príncipe encantado ou com a princesa encantada e chegando lá acabaram sendo vítimas de agressão, de violência. É um assunto muito sério. E a sua opinião, como pai, como mãe, você emitindo uma opinião aqui, você está nos ajudando a conversar com a nossa amiga, com o nosso amigo, que muitas vezes está enfrentando esse problema dentro da sua própria casa. Não é isso, Carol? Como é que está a participação? Daqui a pouco eu vou descascar o abacaxi, viu? Produção, eu não esqueci não. Não vou esquecer disso. Eu não vou esquecer. Eu vou descascar. Vai tirar o programa do ar? Tá bom, tira o programa do ar. Mas eu vou descascar o abacaxi. Como é que está a participação com a nossa enquete aí, Carol? Olha, Marcelo, o pessoal está participando. O Alcides Ribeiro, ele diz assim: eu dou liberdade com responsabilidade. É justamente o que você estava falando. Liberdade com responsabilidade, isso, né? Aí. Tudo tem um limite, não é isso, Carol? Tudo tem um limite. O Neno do Rochelle, ele diz que sou a favor sim do controle dos pais do que os filhos veem na internet. O difícil é controlar os filhos quando eles estão fora de casa. Por exemplo, nas lan house, ou impossível controlar completamente, né? Se está fora de casa, não tem como. A Inês, ela fala aqui: Marcelo, eu sempre dou uma olhadinha, mesmo porque os computadores estão na mesma sala e eu não dou mole mesmo. Tem que ficar de olho. Inês do Laudice. Obrigado, Inês. Concordo com você. O pessoal tem que realmente ficar atento aí para poder estar, inclusive, acompanhando os passos do filho e da filha também na internet. E cuidado com esse negócio de muitas vezes o filho quer o computador em lugar escondido, né? É outro tema muito abordado pelos psicólogos nos debates que eu já realizei com eles. Às vezes o filho não quer colocar o computador num local que as pessoas passem. Quer colocar o computador justamente no local escondido, num quarto trancado. E aí é perigoso, amigo. Um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui com o programa A Voz do Povo. E eu vou descascar um abacaxi hoje. Doa quem doer. Daqui a pouco eu volto. Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe. A Ação Criança existe há 14 anos, ela é reconhecida por sua seriedade e ela atua graças a parcerias e colaboradores. Pessoas que enxergam a criança como prioridade, como tem que ser. Qualquer causa social na vida, a gente tem que pensar primeiro na alimentação. Os nossos futuros estão definitivamente ligados. Se você ajudar a Ação Criança, você está ajudando a si mesmo. Você sabia que a Coordenadoria de Transportes da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste implantou um novo modelo de gestão do transporte coletivo urbano? Programas como Passe Vida, destinado às pessoas que estão em tratamento médico na rede municipal, Passe Livre, a alunos de escolas técnicas da cidade e Projeto Fênix, atendendo aos deficientes físicos, já são realidade no município. É a Prefeitura fazendo o que tem que ser feito. Já é realidade o ensino integral em Santa Bárbara, um espaço onde a educação, o esporte e a cultura se encontram e transformam a realidade das crianças. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe.
Já estamos de volta aqui com o programa A Voz do Povo, pela sua TV Cultura, satisfação imensa, alegria ter você mais uma vez aqui acompanhando, nós que estamos vivendo a segunda semana aqui com A Voz do Povo na sua TV Cultura, você vai mandando a sua mensagem, adiciona o nosso MSN com A Voz do Povo na TV, @hotmail.com. Eu quero trazer mais informações da área da polícia. A Polícia Militar flagrou na madrugada desta terça-feira 400 pessoas, sendo 70 adolescentes. Daqui a pouco eu vou trazer mais essas informações. Aconteceu, meu amigo... Ô, seu Ed, você conhece? Já ouviu falar lá ou não? Do lugar que aconteceu isso? Ah, não conhece? Ah, nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar. Ele nunca ouviu falar do lugar que aconteceu essa ocorrência. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações, mas antes, vamos agora conferir com o nosso companheiro Baquim Júnior. Daqui a pouco tem o TJ Santa Bárbara e ele traz agora os destaques da edição de hoje. Olá, Baquim! Olá, Marcelo Hartmann. Na edição de hoje do Telejornal Santa Bárbara, repartições públicas, comércio, agências bancárias e os Correios vão sofrer alterações de funcionamento em Santa Bárbara do Oeste devido ao Carnaval, celebrado na terça-feira. Serviços essenciais à população, porém, serão mantidos no período. Rompimento de uma adutora de grosso calibre pode deixar mais de 30 mil pessoas sem água. Funcionários do DAI já estão trabalhando no caso. E também, Paróquia Santa Bárbara completa 170 anos amanhã. Durante a noite, uma missa vai ser celebrada em comemoração ao aniversário da igreja. É daqui a pouco, depois do A Voz do Povo. Ok, obrigado aí ao nosso querido Baquim Júnior pelas informações da TV Cultura. Você que está acompanhando aqui o programa A Voz do Povo na TV. Nós temos as imagens. A Polícia Militar flagrou na madrugada desta terça-feira 400 pessoas, sendo 70 adolescentes, em um baile funk irregular que funcionava em um depósito de bebidas em Campinas. A casa noturna clandestina funcionava no Jardim Itatinga, região que concentra casas de prostituição. De acordo com o major da Polícia Militar, Marci Elber, os policiais flagraram menores de 18 anos consumindo bebidas alcoólicas, o que é proibido pela legislação estadual. 24 menores de 13, 14 e 15 anos foram levados ao plantão policial, mas voltaram para casa após os pais serem chamados. Segundo o major, os responsáveis pelo local foram levados à delegacia, mas liberados em seguida. A Polícia Militar informou ainda que as drogas foram encontradas no chão. Pois é, um caso que deu muita repercussão na cidade de Campinas e toda a região. Como é que é? Coloca em mim aqui. O cara é muito cara de pau. Hã? Você nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar desse lugar. Como é que chama, produção? Hã? Itatinga. Itatinga. Por que você não dá uma risada, Ed? Sim, não conhece também. Agora estamos coçando aqui nessa TV. Ninguém conhece a região do Itatinga em Campinas, né? Que maravilha, olha só, todos os meninos comportados tem nessa TV. O outro ali falou, eu conheço, mas não fala que não conheço, senão vai dar zebra em casa, né? Eu também nunca ouvi falar. Como é que chama, ô produção? Itatinga. O que tem lá? Deixa eu ver aqui. Casas noturnas, clandestinas, casas de prostituição. Você conhece, né, cara pálida? Ei, carinha de sem vergonha, né? O outro tá falando, Marcelo, eu conheço. Não conhece, tá dizendo que não conhece. Mas como é que tá a participação hoje? Daqui a pouco... Tô até babando de vontade de descascar esse abacaxi. Daqui a pouco eu vou descascar o abacaxi aqui na TV Cultura, no programa A Voz do Povo na TV. Se prepara que você vai cair de costas com o que você vai ver aqui hoje. O pessoal da produção já fica, não, nós vamos tirar você antes do ar. Vocês que pensam. Eu apronto o maior zambeque nessa TV aqui hoje se eu não falar aquilo que eu quero falar e vou descascar esse abacaxi, doa quem doer. Hoje eu vou aprontar com a produção. Vocês não aprontam comigo?
fica colocando vídeo, para mim dar opinião, para vídeos muitas vezes que eu não gosto, né? Ficam querendo zoar com a minha cara. Hoje eu vou dar o troco. É eu que vou deixar hoje, que está todo mundo com o coração aqui batendo forte. O que ele vai aprontar? O que ele vai fazer? Daqui a pouco eu vou descascar o abacaxi. Mas, minha querida Carol Levar, como é que está aí a participação? O assunto é sério e os pais interagindo e conversando com a gente. Então mesmo. Mas eu vou falar uma coisa antes. A hora que você for descascar o abacaxi, você me avisa, porque eu vou sair daqui da sala. Eu não vou ficar aqui. Ah, é justo. É justo. Eu não vou ficar. Eu me responsabilizo, eu quero dizer para a produção aqui, eu me responsabilizo pelos meus atos e acho justo que a Carol, não vou envolver ela, né? Acho justo que ela saia daqui. Eu libero você 30 segundos antes, tá bom, Carol? Tá, então você já me avisa que eu saio correndo. Pois não. Porque eu não tô acreditando que você vai falar ainda. Eu vou falar e vou fazer. Tudo bem. Bom, então vamos lá. A Dirce, ela fala assim: a internet é boa, mas os pais têm sempre que estar de olho na criançada. De vez em quando, sentar ao lado e fiscalizar o que está acontecendo. Por conta da pedofilia, e as crianças são inocentes, acreditam em tudo, não têm medo e se arriscam. Não tem maturidade nenhuma para nada. Pois é, os pais aqui interagindo, conversando com a gente e dando uma opinião que é muito importante. E através, muitas vezes, você compartilhando essas informações, você pode ajudar as pessoas que precisam, muitas vezes, ouvir determinada situação. Nós temos aí muitas pessoas até que não acompanham mesmo, por mais que a gente fale aqui que acompanhe, que fiscaliza, nós cometemos muitas vezes falhas de acompanhar de perto. E você, olha, adolescente, filho, filha, que tem aí seus 12, 13, 14 anos, não fique bravo com o Marcelo, pelo Marcelo estar fazendo essa enquete hoje aqui, e de repente o seu pai e sua mãe vai, vamos dizer assim, abrir mais os olhos e vai começar a te acompanhar. Nós estamos fazendo isso, para o seu bem, e o seu pai e a sua mãe é o melhor amigo que você tem na sua vida, põe isso na cabeça. Não existe ninguém, seja do mundo virtual, seja fora do mundo virtual, na sua escola, em qualquer lugar, em qualquer parte desse mundo, não existe ninguém melhor do que o seu pai e sua mãe. E a partir de hoje, se o seu pai e sua mãe for fiscalizar, ir mais a fundo, acompanhar os seus passos, agradeça a Deus pelos seus pais estarem interessados, né, em saber aquilo que você está fazendo, muitas vezes, na internet. Tem gente perguntando aqui já, Marcelo, o que você vai fazer? O que você vai falar, ó? Tão grave assim o tema que o Marcelo vai falar hoje? Eu queria dizer, se de repente a gente não tiver mais programa amanhã, foi bom enquanto durou. Quantos dias nós tivemos no ar, produção? 5 dias, hoje é quarta, 8 dias, né? Tem gente que falou que o programa não ia durar um mês, porque o Marcelo Hartmann é bocudo, o Marcelo Hartmann fala muita coisa, e o programa não ia durar um mês. Então, por favor, trilha de suspense. Eu vou liberar a Carol. Carol, passar bem. Eu tô saindo, então. Muito obrigada. Felicidades, foi bom enquanto durou, né? A gente esteve aí participando junto, né? Com o programa Voz do Povo. Por favor, um abraço. Posso mandar meus beijos? Manda seus beijos, seus recadinhos finais, por favor. Um beijo pra Raquel, um beijo pra Sabrina, um beijo pro Guerreiro, pro Ruiz, um beijo pro Jairton. Jairton, você que tá assistindo a gente, que falou hoje pra mim que ia assistir, um beijo pra você. Figuraça, gente boa pra caramba esse Jairton. Ele é um comédia. Olha, das 6 às 6h40, por favor, todos os dias você pode estar assistindo a gente aqui. E manda seu e-mail também, ó, a voz do povo na TV, @hotmail.com. Olha, tá uma correria imensa ali fora, eu já tranquei a porta ali, mas vou liberar você. O pessoal da TV Cultura já chamaram o Giba, já chamaram o Baquinho Júnior, já chamaram o secretário de Cultura, já chamaram todo mundo, tá todo mundo aqui chegando aqui, então tem que encerrar o programa. E a partir de agora, Carol, um abraço. Tchau, Marcelo. Um abraço, tchau. Felicidades aí. Obrigada pra você também. Depois dessa, eu não sei. O pessoal fala que eu sou louco, que eu sou polêmico e todo mundo fica assustado com medo do que eu vou fazer hoje aqui no programa A Voz do Povo na TV Cultura. Eu disse que vou descascar o abacaxi. Pode, por favor, dona Carol, a senhora pode ir. A senhora está liberada. Muito obrigada. Tá bem, depois eu já pego minhas coisas aqui. Tchau pra vocês. Eu tô indo embora. Eu prometi e vou cumprir. Eu sou um cara que falo e que cumpro aquilo que eu falo.
Eu vou descascar o abacaxi. Falei pra vocês que eu ia descascar o abacaxi. Tá todo a cara do pessoal. Tá todo mundo aqui. O outro lá tava tomando água com açúcar. Não falei pra você que eu ia descascar o abacaxi, cara pálida? Tá aqui o abacaxi do Marcelo Hartmann. Eu falei e vou cumprir. O abacaxi que eu vou descascar hoje. Eu sou polêmico, né? Vocês ficaram com medo, né? Que eu ia falar um monte de coisa que amanhã não ia mais nem ter programa A Voz do Povo na TV Cultura. Como é que descasca o abacaxi, meu filho? Se alguma vez na vida a Carol já foi embora. Deixou eu aqui com o abacaxi e tudo na mão. Alguma vez você já descascou o abacaxi, Giba, na sua vida? Também não tem cara que descascou o abacaxi. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Como é que eu começo aqui? Eu vou descascar o abacaxi. Descascar o abacaxi. E eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação, você que interage, você que está sempre ligado aí com a gente, com o programa A Voz do Povo na TV. Um abraço, amanhã eu estou de volta. Falei que eu ia descascar o abacaxi, seu Gil? Falei, né? Tchau, até logo.